busca de uma manhã mais feliz. Está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. Canção que a gente fez. Olá, muito boa noite a você, caro ouvinte, que está sintonizando a Rádio Central FM 87,5. A rádio que faz a diferença. Estamos começando aqui mais um programa Caminho da Paz, o primeiro, de 2018. Um abraço a todos os ouvintes ligados aqui na Central FM. O nosso tema de hoje é Fora da caridade não há salvação. Nós vamos apresentar aqui, nós temos uns companheiros hoje aqui no estúdio da Rádio Central FM, o Divaldo, que está aqui presente hoje. Uma boa noite, Divaldo. Boa noite. E também a Neide. Boa noite. Nós vamos debater em torno desse tema com a presença também do Pablo aqui no comando, e também a dona Márcia, que está aqui presente também. Boa noite. Estamos tentando aqui fazer uma live aqui pelo Facebook também, quem quiser acompanhar, Ele está pelo Facebook, pelo... Márcia, no meu Facebook, Márcia Farias. Márcia Farias, tá? Então nós vamos começar aqui, falando sobre esse tema. Daqui a pouco, Pablo, nós vamos colocar a mensagem, o áudio da Elizabeth falando sobre esse tema da caridade segundo Paulo. Mas nós vamos ouvir agora primeiro do Divaldo, que ele vai falar um pouco da origem dessa palavra caridade, A palavra caridade, ela vem do termo latim que é caritas, amor, afeição, ternura. Isso quer dizer que para a gente falar de caridade, nós temos que obrigatoriamente fazer uma reflexão sobre o amor. A igreja traduziu o termo do latim pela palavra agape, que na época de Platão tinha a ver com a questão do relacionamento e afinidade entre familiares, entre grupos de pessoas que tinham uma atividade em comum. O termo caridade também vem, se nós consultarmos alguns estudos dos Vedas, que são conjuntos de ensinamentos sagrados da religião hindu, que foram transmitidos até aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, encontramos a palavra Sankrita, Dana, traduzida como caridade. Dana significa doar fora do lugar sagrado, fora do templo, e se expandirmos além das fronteiras do que se chama de sagrado. Dana não significa apenas o ato de doar, inclui também a atitude com que se doa. E é sobre esse ponto que tentamos estabelecer um aprofundamento maior no caso desse termo. Se nós vermos bem, a caridade nesse sentido não seria apenas o auxílio a alguém que está em situação de necessidade, mas como esse auxílio é feito e qual o conteúdo essencial que está por trás dessa doação. É importante então que entendamos o significado da caridade, para que exista coerência entre a concepção e a ação. Certo, então. Dá para a gente entender assim agora a origem, como ela foi, de onde ela veio, Divaldo, como ela é conhecida por nós, a questão da própria caridade, que a gente fala, a caridade ela virou uma coisa meio a filantropia, Exatamente. Na verdade, a caridade ela tem que ser refletida como o ato, a atitude. Não apenas a questão da filantropia, a questão do material, mas simplesmente o ato de se doar, o ato de ouvir uma pessoa que tenha necessidade, que tenha passado por alguma dificuldade, que necessite apenas de um ato de carinho, de ternura, de amor, de doação. Isso é muito bem colocado através da parábola do samaritano, que eu recomendo que para realmente a gente entender essa questão de doação, a questão de termos essa doação independente de religião, independente de qualquer coisa. Certo. Nós vamos agora, Pablo, nós vamos ouvir essa leitura do Evangelho, a caridade, fora da caridade na salvação, Paulo ao 1 Coríntios, com Elizabeth Lacerda. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas,
mesmo sem tê-las aprendido, ou até mesmo falar em qualquer idioma que há na terra e até mesmo no céu. Se não tivesse amor, minhas palavras não se multiplicariam no tempo, nem percorreriam os caminhos dos ventos. Soariam como o som de um sino a replicar uma única nota. Poderia eu ter o dom de anunciar as mais belas mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter toda a fé, ao ponto de transportar montanhas de um lugar para o outro. Mas, se eu não tivesse o amor, eu de nada valeria, nada faria, nada seria. O amor é paciente, é bondoso. Quem ama não se envenena com ciúme, com a vaidade, com o orgulho. Quem ama não se irrita, ou ao menos guarda mágoas. Quem ama acolhe o viajor caído e tudo suporta com fé, tudo suporta com esperança no amanhecer de luz e entendimento. Amor não se mede, não se calcula, não se encontra no princípio, nem mesmo no fim. O amor é a eternidade da vida. Letras podem se perder no tempo. Mensagens espirituais podem ser esquecidas. Dons podem emudecer-se ou ficar adormecidos. O conhecimento pode submeter-se à arrogância, até mesmo à prepotência. Riqueza pode ruir, acabar. Mas quando se trata de amor, recordemos a mensagem do doce meigo Nazareno a Maria de Magdala, quando a mesma despertava para uma nova vida. Disse-lhe Jesus: Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Maria, sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque só o amor pode cobrir a multidão de pecados. A pecadora de Magdala, com lágrimas de gratidão, refletia. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Confortada e esperançosa, acentuou: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Então ama, disse-lhe Jesus. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Quanto ao futuro, Maria, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção.
colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a confiança em si mesmo. Então, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove todos os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, Maria, a maior de todas elas sempre será o amor. Confia e vai. Muito linda a mensagem, né? O texto de Elizabeth Lacerda, falando sobre a caridade segundo São Paulo, né? Nós vamos continuar aqui no estúdio agora, debatendo acerca de tanta informação que a gente vê nesse texto, né, Divaldo? Neide, né? A questão quando ele diz assim, que a caridade, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, né? É a questão das qualidades da caridade. É que a caridade material é a caridade mais fácil de ser desenvolvida. A questão de doar, fazer doações de alimento, doações físicas, as pessoas veem isso como a caridade real, total. Obviamente isso é muito importante, porque diz também o Evangelho que nós devemos cuidar do corpo e da alma. O corpo também precisa do cuidado. Mas a caridade mais difícil é a caridade da alma, a caridade do sentimento. É aquela caridade que vem a partir do momento que eu consigo me autoconhecer. É a questão de, sabendo quais são os meus sentimentos, tendo realmente a fé e o amor dentro de mim, eu consigo praticar a caridade essencial. Aquela caridade em que uma palavra que eu digo pode modificar a vida do meu irmão. Então, né, como o Divaldo está falando, na verdade, a caridade material, não que ela não seja importante, ela é muito importante. Nós necessitamos, enquanto encarnados, do material. Então, a gente necessita de bens materiais para sobreviver com dignidade. Então, ela é sim importante. E também o que eu gostaria de ressaltar aqui, que a caridade, a gente não faz com aquilo que está nos sobrando. Vamos fazer uma faxina no nosso guarda-roupa, vamos fazer uma faxina na nossa casa, isso está me incomodando, eu vou doar. Eu vou estar fazendo um bem, mas não uma caridade, né? A caridade eu faço com aquilo que eu estou dividindo, estou fazendo com amor, com um objetivo de ajudar, né? Eu tenho um objetivo com isto. E a caridade moral, que também o Divaldo já falou, quantos de nós mesmo passamos assim uma semana, um mês, sem ganhar um abraço? Eu penso muito nisso. E quantas pessoas passam algum tempo enorme, sem saber o que é um abraço ou um bom dia, né? A gente pode estar fazendo a caridade no nosso lar, que são com os nossos primeiros amores, que são pais, irmãos, filhos, né? Isso é muito fácil de fazer, porque nós o amamos como primeiros amores, né? E a nossa caridade no ambiente de trabalho, a nossa caridade na sociedade, né? Essa caridade moral que a gente está falando, essa caridade de dar o amor, de se doar, como o Divaldo falou, essa caridade de um bom dia, como vai, e o abraço. Então, eu acho assim, muito importante, muito interessante a gente lembrar dessa caridade. E não há no mundo alguém que possa dizer assim, eu não tenho como fazer caridade, eu não tenho condições, eu sou pobre. Pobre de material? Admito, tudo bem, pobre de material. Mas pobre de espírito, pobre de amor, pobre de alma, não tem, né, gente? A gente sempre tem o que doar. Nós temos um abraço, nós temos um carinho, nós temos um bom dia, nós temos um como vai,
né? O que você está precisando? Talvez a pessoa não esteja precisando de um pedaço de pão, de um cobertor, de um calçado, de um sorriso, ou de como você vai. Tem muitas pessoas que se surpreendem com como você vai, porque ele está tão acostumado a não receber que se surpreende, não é mesmo? É verdade. E percebendo essa questão da caridade, como o Divaldo também comentou ali, de a gente não achar que realmente a gente vai dar de repente uma cesta básica para a pessoa, né? Claro que quem está com fome, aquilo é importantíssimo, né? Uma cesta básica, é óbvio. Mas, assim, essa questão de ouvir. Quantas vezes a gente está pela rua, nos nossos afazeres, e alguém cruza o nosso caminho e quer desabafar, quer falar, agora estou com pressa. Se a gente puder, de repente, dar ali um real para a pessoa, ou se for uma pessoa que está, um andarilho, por exemplo, né? A gente quer logo se desfazer da pessoa, a gente já dá, tá aqui o dinheirinho, vai lá tomar, muitas vezes até para tomar uma pinguinha, né? A gente quer se desfazer logo da pessoa e para ela andar, né? E eu digo, qual que é o pior mal do século? É a depressão. Você pode ver, tem várias pessoas que são extremamente ricas na questão da material, mas que precisam de afeto. Então elas são pessoas que precisam da caridade na sua essência, a caridade espiritual, a caridade em forma de carinho, a caridade em forma de amor. As pessoas, a caridade material é importante, mas muitas vezes mais do que dar o pão é mostrar que nós temos consideração e se importamos com a pessoa com a qual estamos nos relacionando naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa entrega uma cesta básica, faz uma doação, mas nem ao menos conversa com a pessoa. Então, com certeza, como eu digo, toda forma de auxílio é válida. Mas para que nós possamos verdadeiramente dizer que nós estamos praticando a caridade, é necessário que nós a façamos de forma profunda, que nós de fato venhamos a sentir esse sentimento. Quando esse sentimento nos toca profundamente, é que de fato estamos praticando a caridade. Quando esse sentimento nos faz nos colocar no lugar do nosso próximo, é aí sim que nós estamos fazendo aquilo que Paulo de Tarso falava. Não adianta a gente falar a língua dos anjos. Não adianta a gente ter o conhecimento de tudo. Não adianta a gente entregar nossos bens e nem o nosso próprio corpo para ser dilacerado se de fato nós não tivermos a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Esse é o que vai nos transformar. Inicia a transformação por dentro e vai se exteriorizando pouco a pouco. Até que no texto ele diz que o caminho da caridade ele nos proporciona a reforma íntima, né? Porque realmente você vai burilando a sua alma, porque você vai ter que aturar muitas pessoas, saber ouvir. Isso, daí a gente tem que pensar o seguinte, a gente diz aturar as pessoas, mas em nós? Quem o que nós atura? Exatamente. Porque a gente tem defeitos. Nós temos muitos defeitos, senão não estaríamos aqui. Estamos num mundo de provas e expiações. Até, Divaldo, tem gente que, assim, principalmente familiares, né, diz assim, eu tô aturando aquela pessoa, né? Já é o bastante, né? Aturar, né? E claro que não é uma caridade, se a gente tá só aturando. A partir do momento que a gente está ouvindo e está deixando que a pessoa desabafe, que a gente realmente se torne um consolo para a pessoa, aí é diferente. Quando a gente tem uma atitude negativa, um pensamento negativo referente a alguma situação da nossa vida, automaticamente nós teremos consequências negativas. É a lei de ação e reação. Então, nós não estamos tendo caridade. Eu aturo aquele meu pai, ou aquela minha mãe, ou aquele meu filho que são problemáticos, né? Mas aquela questão, eles aturam por obrigação e não por amor. Então a gente tem que transformar, às vezes, uma dificuldade em amor. Como disse a própria Neide, a questão de que a caridade tem que ser algo que seja dividido e não algo que sobre a gente doe. Isso também diz em questão dos sentimentos. A gente tem que dividir o amor que existe dentro de nós. Mas para que a gente possa dividir esse amor, é necessário que a gente multiplique ele dentro de nós também. É verdade. Nós gostaríamos de esclarecer também aos ouvintes da Rádio Central FM que a gente, no meio espírita, é muito comum, muitas pessoas conhecem o Divaldo Pereira Franco, né? Mas esse Divaldo que está aqui com a gente não é esse mesmo Divaldo, né? Não, nem perto ainda. Nem perto, né, Divaldo? E também a Neide, também
É a Neide, né? Pessoal, nós gostaríamos, a Márcia acho que vai passar aqui, os ouvintes que estão participando aqui com a gente, né? Que deu uma saidinha aqui agora. Mas ela vai falar alguns nomes, né? Que estão ouvindo o nosso programa. Então, já gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, mandou mensagem já. João Sobrinho Leite de Rio do Campo, um abraço. Maria Martins, Grace Sense de Laurentino, Andréia Pauli de Rio do Sul, a Vera Schaffer e o Alan Heitz, que não pôde vir hoje, que está doente em casa, aqui de Trombudo Central. Tabanguelo, é. O Marcos, também de Trombudo Central, e a Cris Reck de Florianópolis. Um abraço e agradecemos a audiência. Tá na hora da gente ouvir uma bela música. Vamos tocar aqui A Vida é Pra Valer, da nossa amiga lá de Florianópolis, Simone Santos. Vivo aqui pelo Facebook, se puder ligar o som. Tchau pro fala do abraço, mais um pouquinho. Abraçar é um bálsamo para a dor e a tristeza. Talvez você esteja. O abraço é uma troca de energias, né? Acho que o Denise quer um abraço dele, vai lá. Que a vida seja O apenas abraço é uma troca de energias. ilusão. Agora dá um abraço dele, Mas eu te digo, É de graça. viver vale a pena. Dá um abraço pro pai. Também dá um abraço a Márcia. É de graça, faz bem, o coração cola no coração. E a alma, né? E mesmo que É, a Denilson, vida e a alma agradece. diga não. Tem que se abraçar. E é comprovado. Vocês se abraçam em casa, né? Isso aqui é a terapia do abraço. É comprovado cientificamente, né? Então dá um abraço. Pois na E o estrada abraço do que existem. existem 10 sessões de terapia, um abraço. atalhos e caminhos pra seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. E cada dia é uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Então agora vem viver em paz, tentar sorrir e ser um pouco mais. Em cada dia uma esperança, a paz, a luz, o amor. Então eu te convido a refletir. Pense, não desista, fique aqui. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Eu tenho fé, a vida é pra valer. Vencer na vida é viver. 87.5. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vem só pra Estamos voltando, eu ia dizer estamos voltando novamente, né? Seria um erro muito grave aqui. Estamos voltando, né, com o programa Caminho da Paz e continuando aqui com o nosso debate em torno da caridade, né? A gente deu muitos abraços aqui, quem está acompanhando pelo Facebook pode continuar acompanhando, mas assim, quando vocês quiserem ter um áudio melhor aqui desse programa, vocês podem se conectar no site da Rádio Central FM, né? Que aí vocês vão ter o áudio da própria FM aqui, de Trombudo Central, tá? Ou também depois a gente vai editar esse programa e depois a gente deixa disponível no site, né, no YouTube do União Espírita, na Quinta URI, tá? Vai estar disponível esse programa também. Continuando aqui, a caridade, ela é branda,
benfazeja. A caridade não é invejosa. O que a gente poderia falar sobre isso? Por que a caridade não é invejosa? A caridade, ela não é invejosa, em primeiro lugar, porque ela é doação, né? Ela é do interior, ela vem da alma. E tudo que tu doa de coração e de alma, tu não espera retorno, né? Tu não tem retorno disso. E bastante importante também é o saber fazer a caridade. A gente tem que tomar bastante cuidado no momento de fazer a caridade, de uma forma que a gente não esteja colocando a pessoa que está recebendo esta caridade numa situação de humilhação. É bastante importante que a pessoa que esteja recebendo a caridade, ela não se sinta humilhada, né? Então é um toque de amor, de dedicação, e a gente tem que fazer com bastante atenção e com humildade. Se a gente souber fazer de coração, ela automaticamente será humilde, né? E fazendo com que a pessoa se sinta bem em receber isso. E não nos colocando numa posição superior a ela, né? Isso torna também, faz com que a pessoa se sinta inferior e ela se sinta humilhada. E também como fazer a caridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e, segundo, amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? Como eu vou amar o meu irmão como a mim mesmo? De que forma eu me amo? Qual a caridade que eu estou fazendo comigo? Qual a caridade que eu estou fazendo para mim? Se eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, que eu vou fazer caridade para ele, e de que forma eu estou fazendo a caridade para mim? Né? Eu sou diante de Deus da mesma forma que o Divaldo, que o Pablo, que o Denilson, que a Márcia é. Então, da mesma maneira que eles estão colocados diante de Deus, eu me coloco diante de Deus da mesma forma, né? Então, a caridade que eu faço para eles, da mesma forma eu tenho que fazer para mim. Auto-amor, né? Como o Edivaldo também colocou aqui, o nosso corpo é um templo, né? Divino. Então, a gente se cuidar também e nos amarmos para poder amar o nosso irmão. Vamos fazer caridade comigo, cuidando da minha saúde, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu espírito, cuidando com o que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, aonde eu estou, quais os ambientes que eu estou frequentando. Essa é a caridade que eu faço para mim mesmo. Então, né, me amar antes de amar o outro. Não tem como eu amar o Divaldo, o Pablo, a Márcia, o Denilson e a vocês todos, se eu não me amar. Então, a caridade para mim, né, e depois com a sociedade, com os nossos irmãos e com todos aí, né, Divaldo? Sim, a caridade, humildade, tal, a salvação, e egoísmo e orgulho, a perdição. Então, como o nosso irmão Denilson falou, a caridade não é invejosa, porque a caridade significa a prática de todos os sentimentos que são puros, e a inveja não é pura. Quem realmente ama, quem realmente aprendeu o significado de amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus falou, sabe que quando o nosso próximo obtém alguma coisa, quando o nosso próximo conquista alguma coisa, nós ficamos felizes, se realmente nós somos caridosos. Então a inveja não faz parte, assim como o egoísmo não faz parte desse sentimento. A caridade é estar de bem consigo mesmo e com o nosso próximo, torcer pela vitória do nosso próximo. Então essa afirmação, caridade não é invejosa, é totalmente correta. Paulo de Tarso colocou muito bem isso, porque se alguém de alguma forma tem algum sentimento negativo para com seu irmão, ele não está sendo caridoso. Interessante. Qual é o sentimento, né, que a gente tem assim, quando a gente está praticando a caridade? A Márcia, que está aqui também presente, ela de vez em quando ela faz umas visitas no asilo, né, Márcia? Sim. E qual é a sensação que tu tens assim quando estás em contato? A gente tem um grupo de voluntários que faz quinzenalmente visitas no asilo aqui no Braço do Trombudo, é o grupo Netos do Coração. Então a gente às vezes deixa os nossos problemas em casa e vai até lá para passar uma tarde, conversar, trocar experiências, e isso acaba nos ajudando também. A gente às vezes sai de casa para ajudar o próximo, mas muitas vezes é a gente que
recebe essa energia boa, né? Então, um exemplo, de repente, pode ser compartilhado e servir de inspiração aí para outras pessoas também que às vezes não têm recursos financeiros, né? Como foi mencionado aqui pela Neide, mas pode ter uma hora da sua semana, ou que seja uma tarde por ano, né? Possa se dedicar um dia, um pouquinho seu tempo para pelo menos conversar e trocar experiências com uma outra pessoa. E como faz para participar desse grupo? Quem é responsável por esse grupo é a Bia, ela é de Agrolândia, mas pode entrar em contato pelo Face também conosco aqui, que a gente pode passar maiores informações. Pode nos procurar pelo Face, ou aqui na cidade mesmo, né? Alguém quiser falar comigo, me abordar na rua a respeito desse assunto, pode também tirar dúvidas. Mas, independente disso, o asilo é conhecido aqui na nossa região, né? O asilo Recanto do Sossego, o Braço do Trombudo. E a pessoa pode ir, independente de fazer parte do grupo ou não. A própria pessoa, ou vai ela, mais algum membro da família, passar uma tarde lá, trocar experiências com os residentes lá do lar. Eles vão gostar muito, tenho certeza. Legal, então, né? Isso é uma experiência aqui da nossa colega aqui, a Márcia, que é muito importante. Durante muitos anos, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Operários do Bem, de Rio do Sul, e durante mais de 20 anos a gente fez um plantãozinho, a gente tinha um internamento, né? E eu fazia plantão também aos domingos. Eu me recordo, assim, que às vezes domingo de manhã, levantar 7 horas para fazer um plantão não era fácil, né? Mas a sensação que eu tinha depois que eu vinha do plantão era magnífica. Divaldo, era o dia que a gente mais sentia... Sim, e é como eu falei, o pessoal até ri um pouco, mas eu até me arrepio só de lembrar. É que quando a gente tá mal, às vezes aí na nossa vida, assim, tá um dia estafante, extremamente complicado, às vezes, são nesses momentos, quando a gente faz alguma atividade, algo que seja produtivo, algo que seja bom, que parece que o nosso cansaço se esvai. É isso que diz, a gente recebe energia e o apoio do alto, porque nós estamos fazendo algo que seja produtivo, algo pelo bem do próximo e também para a nossa própria evolução. Então, quando a gente tiver aquela fadiga, aquela preguiça mesmo de ir trabalhar, não vou fazer isso vai consumir meu tempo, eu vou ficar assistindo Netflix, em vez disso, pega, persevera e vai. Mas porque pode com assistir certeza Netflix também, né? Sim, claro. É muito bom, é sério. Mas perseverar. Sim, com certeza. Porque com certeza o sentimento, a sensação de produzir, de fazer o bem, é algo que com certeza vai te dar maior qualidade de vida, vai te fazer ficar bem. Tu vendo o próximo feliz com a tua atitude, os velhinhos esperando os voluntários chegarem, perguntando quando é que eles voltam, tu se sente, além de, claro, se sentir muito bem, tu sente a responsabilidade, porque aquela pessoa, às vezes, não tem o carinho de outra. É isso que é a caridade. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. É aquela questão da viúva pobre. Vários deitando tesouros em cima da mesa para Jesus, e vem aquela viúva e dá as únicas moedas que ela tem. Ela dividiu o que ela tinha, o que necessitava, como a Neide falou. Não é apenas dar o que nos sobra, mas dar esse sentimento, isso que faz parte do nosso âmago, e dividi-lo, porque dividindo se multiplica. Por isso que eu citei o caso da Márcia aqui quando ela falou do asilo, né? Porque a gente vê, para mim às vezes é muito mais fácil eu mandar um rancho, né, para uma pessoa lá e nem sair de casa, continuar aqui assistindo a minha série, como você falou. E isso, né, não é demérito, né? Com certeza. E tu ir lá se dedicar, é o teu tempo, é a tua vida que você está dedicando naquele momento, ele é muito importante. E é de um retorno assim. Exato. Que, olha, só quem vive esse momento não tem como explicar a sensação, né? É como você tentar explicar o gosto da água. Qual é o gosto? Exato. Que sabor ela tem? A gente não sabe, não tem como explicar. Realmente é uma sensação... Tu consegue se visualizar no lugar do próximo. Sim. Nós estamos chegando no intervalo. Márcia, teria alguém para o pessoal que está acompanhando aí? Temos mais amigos acompanhando aqui pelo Face. O Sérgio Reis, lá de Rio do Sul, que não é o cantor, é o nosso colega de estudo, né? O Sérgio Reis.
Um abraço. A Kaira e o Luiz, que moram em Rio do Sul, mas eles fazem parte do grupo Boa Nova aqui de Trombudo Central. E o Carlos e a Lúcia, que são de Presidente Getúlio, mas hoje, especialmente, eles estão na praia. Estão na Praia do Rosa, aproveitando um pouquinho as férias e descansando. Um abraço para ele e para a família. Descansa, que tem bastante trabalho. Boas férias, o ano tem bastante trabalho aí, descansa, aproveita bastante para voltar com pique. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente. E a música, Alívio, Tim e Vanessa. Abraço, Merielle. Abraço, Vinícius, Márcio, Lucas, Gabriel. Minha mãezinha querida. Abraço, beijão. Te amo. Manda beijo, só tem que ir mais perto, o teu perfil aí. Nossa, essa não é o Dival. Devia ter deixado, né? Deu um pico de audiência. Daqui a pouco a gente ia sair ali e ia ter milhares de pessoas. Qual que é o próximo assunto aí? Está no ar. h20h39. Você está na melhor companhia, na sua Rádio Central, a rádio que faz a diferença. Os tombos da vida que a gente levou. Estamos no ar novamente, dona Márcia. Então, voltamos aqui com o programa pela Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. E continuando aqui com o tema da caridade, né? Que é tão importante. Nosso amigo Pablo gostaria de falar algumas palavras acerca da caridade também. Eu estava esperando que tu trouxesse mais uma questão para mim falar sobre ela, né? Mas eu sempre achei muito bonito esse texto ali, né? Que a gente tocou da Elizabeth. E eu sempre achava que o texto era do Renato Russo, né? A música era tão bonita. Depois que eu descobri que não era o texto dele. Mas são vários fatores, né, que a gente vai apresentar a caridade. Também a gente aqui estuda e está analisando o aspecto religioso, né? Mas não precisa ser religioso para praticar a caridade. Então, a gente em nossa sociedade conhece muitas pessoas que nem frequentam templos e são muito mais caridosos que muita gente que não falta o culto, não falta a missa, não falta a palestra, né? Isso é uma questão importante de ressaltar. Há muitas formas de se fazer a caridade, né? A gente considera, estuda ou lembra mais da questão religiosa, né? Mas não é preciso, né? Independente de cor, de raça, de credo, de possibilidades financeiras, né? A caridade ela é feita de várias formas, das formas que a gente menos espera, né? A gente faz. E é uma coisa interessante, né, Divaldo? Que quanto mais caridade a gente faz, mais ajuda a gente faz, mais ajuda a gente tem, né? Sim. Então, sem a gente perceber e sem esperar nada em troca, a gente acaba
criando essas boas energias, né? Então, na doutrina espírita, a gente estuda sobre os nossos anjos guardiões, nossos protetores. Então, quando você ajuda alguém despretensiosamente, aquele anjo da guarda daquela pessoa, ela vai olhar para ti e vai dizer, olha, essa pessoa que nos ajudou, essa pessoa é especial. Vamos guardar o nomezinho dele. Aí, quando você está precisando de ajuda, que você faz a sua prece no momento de dificuldade, quem vem ajudar? Aqueles amigos espirituais que você ganhou, né? Ajudando outras pessoas sem pensar em algo em troca. É colher o que se plantou. O que a gente faz na nossa vida vai ser um reflexo de como vai ser o nosso futuro. A gente fala muito em planejamento reencarnatório, que nós planejamos a nossa vida, mas o que realmente vai fazer a estrutura da nossa encarnação, durante toda a nossa trajetória aqui no mundo, é as nossas atitudes. Por isso que a caridade é tão importante, porque ela nos dá o caminho para construirmos uma encarnação que seja produtiva, que nos faça crescer, que nos faça avançar. Porque nós somos deuses, como diz Jesus, D com D minúsculo, né? Porque D com D maiúsculo somente o Deus, né? O nosso Pai. Mas nós temos a capacidade de fazermos muito. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que nós vamos fazer muito mais juntos. Tem uma frase de Bezerra de Menezes que eu gosto muito, que é: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista, juntos obteremos os nossos objetivos. Isso se dá e se aplica completamente à caridade. Nós não podemos viver sozinhos, egoisticamente. O mundo de hoje às vezes nos dá essa visão. Mas Jesus, lá 2000 anos atrás, já nos dava uma visão de que devemos nos amar, devemos nos unir. Que quando nós tivermos a possibilidade de auxiliar alguém que esteja em pior situação que a gente, nós auxiliaremos. Da mesma forma que alguém que esteja acima de nós também nos auxiliará. Então, devemos trabalhar juntos. Como diz, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E a caridade é esse elo divino. É esse elo de amor que nos mantém unidos e mantém em conexão com o nosso Pai Supremo. E também assim, quando a gente faz caridade, digamos assim, eu tenho filhos, né? O Denilson tem filhos, e então eu faço a caridade para alguém. Nem sempre, necessariamente, essa caridade, ela, mesmo porque a gente já faz sem pensar em retorno, né? Mas a lei do retorno existe, então essa caridade a gente vai receber de volta de alguma forma. Então nem sempre a gente vai receber diretamente para a gente. Muitas vezes eu faço uma caridade para alguém que eu não conheço, ou para alguém que trabalha comigo, ou para alguém que convive comigo. E lá na frente, alguém estará fazendo para um filho meu, para um irmão meu. Então, esse retorno da caridade, né, nem sempre ela é diretamente para a gente. Ela vai vir por um caminho, por alguém que a gente ama, ou para alguém que a gente ama, né? Então, essa caridade, ela pode ter um retorno para pessoas que a gente ama muito, no nosso caso, assim, filhos, né? Certo. Não é mesmo, Denilson? Sim, o Pablo vai passar aqui alguns ouvintes que estão ligados aqui com o nosso programa. A gente tem aqui o Marcos Santos, que está nos acompanhando pelo Facebook. Tem também o Paulo César Machado. Maria Salete Correia. Isso, Maria Salete Correia, estava tentando entender que estava junto, né? E aí a Andréia Pauli também, que mandou um abraço para todo mundo aqui. Acho que ela deve ter gostado da nossos abraços aqui ao vivo. Mais alguém, Márcia? Não, seriam esses. Seriam esses? Tá certo. Então nós vamos continuando aqui, né, com o nosso programa. Até se alguém quiser, de repente, fazer algum comentário, os ouvintes, né, que quiserem fazer algum questionamento também pode, além de mandar abraço, pode fazer algum questionamento pra gente aí, tá, pessoal? Pode participar. Assim, a caridade é uma questão, a grande questão da caridade, na verdade, traz para cada um de nós, para a gente se autoanalisar e ver que tipo de pessoa nós estamos sendo, né? Como a gente é.
Porque a caridade, ela mexe muito com os nossos sentimentos. Muito, muito, muito. Porque às vezes eu estou em casa, né? Eu estou lá reclamando, porque isso está assim, porque essa comida está muito salgada, porque está muito quente, porque eu não tenho nada que fazer, eu não posso ir para a praia, eu não posso passear, não posso viajar, né? Então, quando a gente começa a praticar a caridade, começa a estar ao lado de pessoas que vivem uma necessidade extrema, realmente, né? Seja um velhinho, uma criança abandonada, uma pessoa no hospital, né? Em estado terminal, por exemplo. Então, o sofrimento dessas pessoas fazem a gente reavaliar, para a gente ver realmente que tipo de pessoa eu estou sendo. Exatamente. Muitas vezes a gente reclama da nossa vida, mas nós temos um teto para nos abrigar, nós temos uma cama para repousar, nós temos uma família. Quantos não tem isso? Nós temos muito, devemos agradecer a Deus todos os dias. Geralmente nós lembramos de Deus para pedir, mas para a questão do agradecimento ainda a gente precisa aprender. Precisamos aprender a agradecer a Deus por um dia novo que está raiando. Precisamos aprender a agradecer a Deus pela possibilidade de termos nossos entes queridos junto a gente, pela proteção de cada dia em nossas atividades diárias, pelo trabalho que nos sustenta e nos dá pão. Então, nós temos muito mais a agradecer do que a ficar lamentando. Obviamente, as dificuldades virão e nós vamos sentir. Mas quando nós sentimos essas dificuldades, devemos lembrar que existe alguém que está por nós. E se nós estivermos de coração, de alma e de sentimento junto com Ele, nós jamais estaremos desamparados. Deus sempre está conosco. E é através da caridade a nossa forma de agradecer esse apoio diário. Quando nós damos ao nosso irmão o que recebemos de Deus. O amor celeste que recebemos de Deus é aquilo que nós devemos dar aos nossos irmãos. Divaldo, como o Divaldo falou mesmo, né? Até agradecer a oportunidade que a gente tem de fazer a caridade. Porque através da caridade nós crescemos, né? E temos a oportunidade da evolução espiritual. Então, agradecer a oportunidade de fazer a caridade. E também lembrando, como o Denilson falou, que a caridade não é vaidosa, né? Se nós estivermos sozinhos ou estivermos em público, o tamanho da nossa caridade será a mesma? A gente tem mais algumas participações aqui. O Carlos, que sempre participa com a gente, né? Bartel. Ele diz que a caridade ao outro e a si mesmo é simultânea. Não tenho como me melhorar sem melhorar ao outro. Mais uma pessoa, né? O Marcos Santos, que estava escondidinho ali embaixo. Tá certo, então. A gente continuando aqui, pessoal. É possível amar a Deus sem amar ao próximo, né? Vocês vejam bem essa dificuldade. Nós estamos chegando agora, pessoal, quase nos minutos finais. Temos mais 5 minutinhos. Nós vamos ter que ser um pouquinho mais breve agora nas nossas colocações. Mas é possível, né? Porque a gente diz, o mandamento maior de Deus é amarás a Deus, né? E é possível amar a Deus e dizer assim, olha, eu amo a Deus, mas eu detesto o Pablo. Deus é amor. Deus, independente de qualquer situação, Ele vai nos perdoar. Desde que nós tivermos atitudes para que possamos nos melhorar. Ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre vai nos apoiar. Como nós, que somos ainda tão cheios de defeitos, podemos julgar o nosso próximo. Podemos ter sentimento de ódio para com o nosso próximo. O primeiro mandamento e maior é amar a Deus acima de todas as coisas com todas as nossas forças. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo, que é semelhante a esse primeiro. Falando assim, o Evangelho coloca que não é possível amar a Deus sem amar o nosso próximo. Como é que nós podemos falar de amor a Deus, desse sentimento tão divino, se nós não temos nem amor por aqueles que convivem com nós diariamente? Então, isso aí é fora de cogitação. Só podemos amar a Deus e ter fé realmente em Deus quando nós olharmos para o nosso próximo como um irmão, como alguém que nós nos importamos. Mesmo porque o próximo é uma centelha de Deus, né?
O Marcos Santos, aqui no Facebook, ele coloca assim: é sempre bom tirar um tempinho para conversar com as pessoas que vivem isoladas. Já tive essa oportunidade de participar de um evento no Recanto do Sossego. Foi muito emocionante. Vale a pena. Até nessas datas, assim, né? Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, são as datas que eles mais sentem falta, né? De repente uma visita, só um encontro, um abraço, né, também para eles, né? Às vezes só ouvir uma pessoa, né? O que é mais as pessoas hoje precisam é ser ouvidas, às vezes. Tá faltando um pouco disso aí, né? Temos também aqui a Rita Rosário. Ela coloca assim, que Jesus nos fala que devemos fazer ao outro aquilo que queríamos que nos fizessem. O que quer dizer com isso? Que tenho de dar e não pensar em receber, porque a volta do bem feito é automática. E já mandando um abraço aí para Rita, né, do Rosário, também para o seu esposo, o Paulo. É meu parente, né? Tem que puxar a sardinha aqui para a família. E em breve o Paulo também vai estar aqui com a gente, um dia batendo um papo em torno do Evangelho também. Ia ser falta de caridade se tu não lesse a mensagem dela, eu acho, né? Com certeza, eu ia apanhar deles quando chegasse em casa. Nós temos considerações agora, quase finais, né, pessoal? Gostaria de fazer uma observação. A gente também deve sempre se propor e ficarmos receptivos à caridade, né? A gente lembra sempre que fazer a caridade, mas a gente também tem que se dispor a outro que ele possa fazer a caridade sobre nós. Muitas vezes o orgulho faz com que a gente não deixe o outro fazer a caridade sobre nós. A gente fala muito em ter fé, né? Mas o verdadeiro poder da fé passa por 3 verbos essenciais, que é sentir a fé com toda a intensidade, com aquele calor, ter confiança em Deus e em confiança na nossa própria capacidade, compreender a fé, para que não se torne fanatismo nem preconceito, lembrando que o amor, a caridade, está ao alcance de todos e que deve ser aplicada a todos, independente de religião, de seita, de gênero. E, acima de tudo, praticar a fé através do sentimento que é todos os demais colocados em prática, que é a caridade, a verdadeira caridade, que é aquela que toca de fato o coração. Muito obrigado a todos que participaram aqui, a Neide, Divaldo, Márcia, Pablo e eu mesmo. Obrigado, Denilson, por ti também. Estamos encerrando mais um programa A Caminho da Paz e na próxima sexta estaremos aqui de volta, tá, com vocês. Um abração e a gente vai seguir agora, pessoal, com o Momento Espírita, que fica uma mensagem muito linda para vocês, tá certo? Muita paz e um ótimo ano de 2018 para todos. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Tchau, pessoal! Até sexta que vem! Até a próxima! Abraço! Pablo vai me dar um beijo agora, Pablo? Dá um beijo aí também. Somos construtores. Tchau, até semana que vem! Obrigada! O pai do menino Blaise Pascal estava acostumado a lidar com números. Além de ser matemático, trabalhava para o governo no setor de cobrança de impostos. Blaise nasceu em 1623 na França. Aos 3 anos perdeu a mãe e assim passou a ser criado exclusivamente pelo pai. Este o apresentou aos estudos muito cedo, porém deixou de lado a matemática, pois acreditava que esta só deveria ser ensinada ao filho mais tarde. No entanto, a criança era curiosa e, acompanhando o trabalho do pai à distância, certo dia perguntou: "Pai, o que é geometria?" Blaise tinha apenas 6 anos. Seu pai, obviamente para não deixar o filho sem resposta, explicou de forma bem sucinta sobre as formas, os ângulos, as medidas. Algum tempo depois, quando numa visita ao quarto do menino, o pai se espanta ao percebê-lo riscado, de cima a baixo, com carvão, com todos os teoremas da geometria euclidiana. Aos 19 anos, Pascal inventou a primeira máquina aritmética. Um primeiro tipo de máquina de calcular mecânica,
que permitia realizar as 4 operações. Levou 2 anos para produzir o equipamento, trabalhando com artesãos. Seu objetivo era ajudar o pai em seu trabalho como coletor de impostos. Transformou-se em respeitado matemático, inventor, filósofo, físico e escritor. Ao estudar mais a fundo sua vida e obra, não há quem não se encante e admire com tanto conhecimento e desenvolvimento espiritual igualmente. Uma pergunta então poderíamos trazer para a reflexão. Como se explica Blaise Pascal? Como se explica uma genialidade que não foi ensinada? Obviamente que ele se criou num meio propício ao seu desenvolvimento. Mas como seria possível uma criança conhecer os princípios fundamentais da geometria sem nunca antes ter tido contato com eles? Como explicar Blaise Pascal ou tantos outros gênios que vieram e ainda vêm à Terra e mostram claramente um conhecimento adquirido antes? Pela genética apenas? Fatores genéticos que propiciaram esta anomalia positiva aleatória? Sim, aleatória, pois poderíamos perguntar: por que ele? Qual a razão desse privilégio genético? Bem, se fôssemos por este campo, as perguntas não terminariam nunca. Mas podemos ir para uma linha de raciocínio muito mais lógica e simples. Poderíamos falar em pré-existência da alma. Tudo faria mais sentido então. Blaise Pascal, uma alma reencarnada, trazia um conhecimento prévio naquelas áreas específicas. Blaise Pascal havia construído aquele conhecimento antes e agora estava sendo apenas herdeiro de si mesmo. Seria muito mais fácil entender desta forma, entender que somos construtores de nós mesmos ao longo das eras. Somos herdeiros de nós mesmos. Compreender isso nos traz segurança para a alma. Faz-nos entender que estamos imersos numa justiça maior, que vamos desvendando ao longo do tempo, mas que já nos encanta profundamente. Somos construtores de nós mesmos ao longo das eras. Herdamos nossas próprias conquistas. O universo está do nosso lado. São várias as colaborações do espírito Blaise Pascal com a codificação espírita. Destacamos os seguintes dizeres seus: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. E logo adiante: esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.